brasileiros da minha América, americanos do meu Brasil. Estamos aqui no terceiro Câmbio Cast e a convidada de hoje é Paula Nalon. Palminhas no fundo. São tantas atribuições e qualidades que fica difícil eu te definir, mas vamos lá, vamos tentar. Ela é mulher brasileira que vive nos Estados Unidos, mãe de 2 filhos maravilhosos e empresária aqui na Flórida, chefe da casa, dona da porra toda. Quem é a Paula? A Paula é isso, sonhadora, mãezona que tá perdendo um pouco a mão aí com as crianças crescendo, sem saber o que fazer com eles, essa nova fase. Deliciosa, mas desafiadora ao mesmo tempo. Mas sonhadora, que quer uma qualidade de vida, que eu acho que todos vêm buscar aqui também. Por mais que eu cheguei novinha aqui, né, não foi assim, em primeiro lugar, o ponto real assim, do que eu vim. Acho que muita gente vem em busca do sonho americano, né? Não foi muito o que eu fiz. Acho que foi meio ao contrário. Eu nasci aqui e cresci no Brasil. Então, até os meus 17 anos, fiquei no Brasil. E meu irmão veio primeiro, eu tinha família aqui e tudo mais, o irmão veio primeiro. E aí eu falei, sempre fui independente, sempre quis, vou tentar, quero conhecer, ter novas experiências. Vou lá ver como é que é isso. Você veio pra curtir. Vim pra curtir. Você veio pra curtir. Você não veio construir um sonho americano. Quantos anos você tinha, Paula? 17. 17 aninhos. E tudo era, né, rock and roll, tudo massa, não preocupava com nada. Se eu dormisse no chão, tava top. Se eu dormisse no lado de fora, tava ok também. Então, assim, eu vim pra curtir e ver. De curiosa que eu sempre fui. Onde é que é essa terra onde eu nasci? E seus pais moraram aqui por quanto tempo? Porque você nasceu aqui? Entre idas e vindas, provavelmente eles devem ter ficado aqui uns 7, 8 anos. Você assim. foi pro Brasil com quantos anos? Meses. Meses. Era bebê. Então você nem falava inglês quando veio? Não falava inglês. Não falava Aquela nada. Ué, Americana é Você tem um passaporte americano? What's your name? I don't know. Não, minha filha. The books on the table. Cheguei aqui sem falar nada, com um cursinho que meu pai pagava, né? Aquela coisa, eu falava, my name is, I love you. E olha lá. My name is I love. The books on the table. Officer. E aí, então, assim, não foi em busca de nada. Foi mesmo pela experiência de ver como é que era. Não era nem pra, estudar, por exemplo. Não era pra nada disso. Minha família tava aqui, eu resolvi vir e ver como é que era, mas a minha cabeça não voltaria mais. Não queria voltar. Não sabia nem como que era aqui, mas eu queria minha independência. Você fugiu dos seus pais, em outras palavras. Não aguentava mais. Não aguentava mais. E vim embora. Queria ser dona do meu nariz. Não queria falar isso. Não, é vamos nada lá, disso, gente, pai, eu falei que eu ia ter um podcast sério com a Paula pra mostrar toda a intelectualidade dessa mulher, toda a maravilhosidade. Mas Nada melhor que risar. É isso. Então, e aí, eu vim e passei aqueles perrengão real, que eu acho que a maioria, vamos colocar aí 99% das pessoas passam quando chegam aqui. Por exemplo? De dormir realmente do lado de fora, no chão. Dormir do lado de fora? De brigar, assim, Brigar com seu irmão? Meu irmão! Felipe, não faz isso, cara. É muito feio, sabe? Imagina, meu irmão, I love. Mas era aquela coisa de adolescente, por mais que ele não me Quantos tratasse... anos ele tinha? Ele tinha 18, ele era um ano mais velho que eu e tal, mas por mais que ele não me tratasse como, vou cuidar dela, ela é minha, né, da minha responsabilidade, nunca foi. Eu falei, não, você faz o que você quiser e tá tudo certo. E ele morava com roommates? Não, ou ele tinha eles chegaram, no estúdio, eu dormia dentro de um closet. Eles quem? Vamos lá, vamos. Dá bom, ele não é os dois, né? Ele e a ex-mulher dele, a mulher dele até então. Ele era casado com 18 anos. Com 18 anos, não era legal. mais louco que eu, porra louca. E aí foi um dos, né? Que são vários casamentos. Antes dos 18? Antes, Você é um homem apaixonado. Iludindo todo mundo lá, tadinho. E aí ele foi e casou com
casou e morava com essa atual, né, na época lá, a mulher dele. E eu cheguei pra chegar em algum lugar, né? E meu irmão, Sim. obviamente, iria pra casa dele, Claro. pra casa dele. Eles eram num estúdio, eles moravam num estúdio e eu fui dormir num closet. Mas o closet até maiorzinho, assim, cabia um sofá que eu dormi nesse sofá. Ah, maravilha. Não, eu tava Tava ótimo. ótimo, maravilhoso. Eu não tava nem aí, comendo, desculpa, McDonald's. Miojo. Não, e eu lembro que ele falava assim, tinha as latas de refrigerante, imagina, no Brasil a gente tomava de vez em quando, não era tão comum ficar tomando essas coisas. E aí ele comprou o fardinho das garrafinhas. E aí eu falei, cara, eu não consigo tomar uma inteira, né? Eu não quero desperdiçar. Humilde, né? E ele falou, não, pode tomar, se você não quiser, joga fora. É mais barato que água. Era $1, de 12. Um fardo de 12. E eu ficava assim, ó, porque eu sempre fui também deslumbrada com as coisas, né? Eu falei, nossa, que massa, né, cara? Até o estúdiozinho já era que da hora isso aqui. Por mais que era um estúdiozinho, eu achava chique. Achava super interessante, diferente. Isso era em New Jersey, Isso não era era na aqui Flórida na Flórida. ainda? Eu cheguei na Flórida. Você Até chegou então, na Flórida. minha família toda, assim, tá na Flórida. Até hoje. Todo mundo aqui, meus tios, morei com um deles, o que vou chegar lá também. E tal. E aí fiquei lá 3 meses com meu irmão. Eles se separaram do primeiro que eu tava vendo. Lembrando que esse é o primeiro, tem outro. Eu achei que era... É que você falou, ele era casado e até hoje, eu achei que era mesmo e que ele tinha tido mulheres antes. Minha filha. Tem uma história aí. Entendi. E aí foi separado e cada um foi pra um canto. Eu fui morar com a minha tia. E ele, sei lá pra onde que rumo ele tomou nessa vida. Naquela época, cada um por si, entendeu? Sim. Vamos sobreviver. E eu trabalhava nesse restaurante. Eu cheguei e eu não falava nada de inglês. Só que a gente morava em Miami. E Miami é uma história engraçada porque tem que falar espanhol. E eu fui começar a trabalar nesse restaurante. Inclusive tem americanos. Eu tenho uma menina na minha academia que ela falou assim, eu falei, vamos pra Miami pra aquela competição lá? Ela falou, não, I don't speak the language. Eu não falo a língua. Eu falei, minha filha, outro país. Miami é um país, né? Sim. Dos latinos. Eles dominaram ali real e eu tive que aprender o espanhol pra trabalhar no restaurante. Que até então meu irmão trabalhava, meu cunhado, os amigos dele, todo mundo lá trabalhava. E eu não falava inglês, então tá tudo certo, vou trabalhar nesse restaurante. Deu um portunhol ali, né? E foi. E fui. E eu lembro que as pessoas me pediam as coisas e eu não fazia ideia do que elas estavam falando. E eu ia gravando, tipo, eu lembro que a pessoa me pediu um bowl. Bowl. E eu até chegar numa pessoa e falar, o que é bowl? A pessoa tá me pedindo um bowl. Aí eu falava, leva esse aqui pra ela, uma cumbuquinha lá, leva pra ela. E aí eu fui aprendi muito, né? Então, assim, eu era muito observadora, ao mesmo tempo curiosa, queria aprender também e queria subir. Por mais que eu tava curtindo, eu não queria ficar no perrengue também, sabe? Porque, querendo ou não, minha vida tava ok no Brasil, meus pais sempre deram tudo pra gente, né? Uma classe média, mas tranquilo, assim, eu nunca precisei me preocupar de não poder, de ter que comer um McDonald's outro dia porque era mais barato. Tipo isso. Então, tudo bem. E eu lembro que eu tinha na frente desse restaurante era um Main Street, assim, então tinha Victoria's Secret, tinha várias lojas legais, assim, e chegou essa menina e na época minha cunhada falou, nossa, essa menina é filha do dono do não sei o que, ela chegou num Lexus, eu nunca vou esquecer disso, chegou num Lexus, ela abriu um porta-mala, eu falei, nossa, um dia eu também vou ser assim, nova, um carrão, assim, que massa, né? E aquilo ficou na minha cabeça também. Aí tudo bem, aí nesse intervalo conheci meu marido e o primo dele... Na Flórida ainda? Então, o primo dele me apresentou e esse primo estudou comigo no Brasil. A nossa história também é outro podcast. Não, bora lá que a gente tem tempo, eu acho. E aí, ele que meio que apresentou a gente, ele que apresentou a gente, e ele morava em New Jersey. Naquela época, foto... Mas ele tava passeando aqui? Não, ele nem veio aqui. Nem... Era Mas quase como é que um ele já casamento apresentou às cegas. Não! Nem existia Tinder. Eu acho que eu tava todos esperados pra ele ler. Onde você for, eu vou. Vai, minha filha, me tira Tava daí. querendo casar, tava querendo competir com o irmão. Meu irmão já tá indo pro segundo. Como assim? Eu não cheguei nem pro
negócio com a titia. Não, mas peraí, ele te apresentou como? Existia chamada de vídeo? Então, era o quê? No estúdio. Você tem. No estúdio era perrengue. Não, no estúdio era perrengue, lembrando que não tinha nada, Sim. né? E aí, quando eu saí do estúdio, que eles separaram, que eu fui pra casa da minha tia, lá tinha internet. Fui lá no meu primeiro saláriozinho, né? Uma merrequinha, putz, merda. Comprei um laptop. Na primeira, assim, eu já comecei a conversar com o primo dele, que era meu amigo da época. E papo vai, papo vem, papo vai. Falou do primo, que é o meu marido. ICQ? Não, era Era Messenger. o Messenger. O ICQ era aqui, né? Não tinha um negócio pouquinho antes. Foi mais ou menos contemporâneo, eu acho. Era Messenger. E aí, falando com ele, né? Não tinha... Ninguém tinha iPhone, ficava vendo foto. Era uma dificuldade de bater, transferir pro computador e não sei o quê. Você confiou na descrição. Confiei na descrição. Era real casamento às cegas. E aí fui. Aí... É pra falar real? Tá, então vamos lá. Ele ia comprar o meu casamento, né? Eu podia passar o documento pra ele. E ele ia comprar o meu casamento. Você tava no perrengue e queria uma graninha. Uma graninha, o primo fazendo a negociação. E falou, então, se você quiser, eu já tinha recebido outras propostas, porque eu acho que era uma coisa meio normal, era solteira. Você botou lá no Marketplace seu casamento. Não, imagina. Tô casando, quem quiser um documento. Quase isso. Ó, chegou uma carne nova no pedaço, o povo já vai falando, minha filha. Ó, tem documento. Tem documento. Como que você não tem documento? Não é assim, qual que é o seu nome? Não, mas ela é tão gente boa, tão bonita. Não, tem documento. E tem documento. Não querem saber. Pra quem não sabe, pra quem tá assistindo aqui e ainda tá off nesse mundo Estados Unidos, Brasil, imigração e tudo mais, quando você casa com o americano ele tem direito a dar dar o direito de residência permanente ao seu cônjuge. É uma forma mais rápida também e mais simples, vamos colocar assim. É mais rápido e mais simples, mas assim, casar é um direito do americano dar o papel ao cônjuge. Sim. Então o que acontece? Tem brasileiro, enfim, todas as nacionalidades, não é só brasileiro, né? Que vem e que procura um jeito de ficar legal e fala, vou pagar pra alguém que seja americano e vou casar com essa pessoa. Ficar tranquila, né? sem preocupação. Tranquila, sem preocupação. Diz o Thiago, eu devo ele até hoje, ele não me pagou. Não me pagou, Não, mas conta que foi prometido. Antes disso. Mas custou muito mais caro. Custou nada, porque eu sou humilde. Mas então, ele queria comprar um casamento, você falou, tava precisando de grana, tava no perrengue, morando com a sua tia, querendo sua independência, querendo seu Lexus. Vamos nessa linha aí. Aí e você aí, foi pra lá. Então, assim, eu tinha que ir porque eu ia ter que morar lá. Então, eu tinha que ver se ia gostar do negócio, ia ser legal, eu ia gostar dele. Até então, imagina, eu nunca nem ia pensar que ia dar certo a gente ficar junto. Então, era um business, né? Era business. Fui pra lá, cheguei lá no dia do casamento, estavam comemorando o aniversário de casamento da minha cunhada. E não conhecia ninguém, morrendo de fome, gente. Perrengue até nisso é perrengue, morrendo de fome. E eu tinha um churrascão comendo solto. Eu falei, não, tô cheia, obrigada. Fina. Não, obrigada, que isso. Não. Mas aí, coisas que a gente só faz jovem. não, tava uma rodinha, assim, né? De pessoas que eu não conhecia ninguém. E como que eu sempre falo que eu sou muito abençoada, Deus tinha esse propósito nas nossas vidas, foi assim, uma conexão incrível e era pra ter sido assim, era pra ser assim. Você olhou pra ele, Cara, e como é que foi o momento em que vocês... Tava uma rodinha e eu, tipo, fui passando um olhar, assim, meio tímida, né? Tinha acabado de chegar, não conheci ninguém. Você não sabia quem era o Thiago? Ou sabia? Nunca nem tinha Nunca visto nem foto do nada. Thiago, nada. E aí tinha uma rodinha assim e eu... Sabe que você bateu o olho e falou, opa, gostei, não podia ficar encarando muito, comecei a até passar porque a você olhar. era noiva, até o momento. Não, de alguém ali. de alguém, eu tinha prometido um documento, mentira. E aí eu falei, cara, gostei, interessante, beleza. E aí papo vai, não sei o quê, aí eu já fomos conversar durante a noite, né, o churrasquinho rolando lá e tal, comi uma carninha que eu tava faminta. E aí
gostei dele ao princípio, né? Me interessou. Sim. E eu lembro, aí foi assim, foi o final de semana que eu passei aqui, conheci, né, minha sogra, a família inteira estava reunida, né, conheci a galera, e o que me fez tomar essa decisão? Eu era muito com os meus pais, minha família, sempre fomos garrados, assim, sempre fomos unidos, juntos. Sim. E por mais que eu queria estar aqui, por mais que eu queria ter minha independência, eu sentia falta disso. Tinha pouco tempo, tinha meses, né, que eu tava aqui. Quando eu vi aquela turma toda, a família toda reunida, falei, eu quero é isso. Eu quero ter isso de novo. Eu sentia muita falta disso, né? Aquele cuidado um com o outro, aquela proteção. Então, isso me pegou ali. E, claro, meu maridão, né, Gabriel? Gostei. Então, assim, aí eu falei, não, eu vou voltar. Não tinha nada pra perder aqui também, sabe? Vou tentar nisso aí, até porque eu não sabia nem o que lidar com ele. Sim, né? sim. Era tudo... E eu nunca fui uma pessoa, tipo assim, que penso muito à frente nessas questões, assim. Eu sempre deixo acontecer. Se for pra ser, vai ser. Tá tudo certo. Mas eu nunca fui de planejar muito isso. Até porque naquela época eu não planejava muita coisa, não. Sim. Assim, né? Eu queria ter uma melhora, mas... Não em relacionamento e coisa e tal. E aí, isso era uma sexta, eu ia embora no domingo, já decidi Mas ali que aí eu ia rolou ficar. uns beijinhos, não? Se pegar... Tinha que testar. Mas aí Deixa eu ver você se vale pegou a e pena. conheceu o Thiago, curtiu ele, tá. Era. Ali já deu pra ver. Já deu E tem que- uma amiga nossa que ela sempre falou, que ela sempre conta, né? Foi quando eu vi os dois, no outro dia já, ela falou, nossa, que casalzinho bonito. E como que a gente se olhava, Sim, assim, aham, sabe? conexão. Foi uma conexão mesmo. E aí fui falei, então deixa eu voltar, eu tenho que avisar no meu trabalho, né? Uma pessoa responsável. E falei, eu volto. Então isso era outubro, 18 de outubro, e voltei e falei, vou passar Natal com a minha família, né? Minha família toda na Flórida. E eu passo no novo com vocês e daqui eu já fico. E nessa, minha cunhada sempre também ficava, minha outra cunhada, são duas. Mila ou Cela? Cela. Não, e Cela ficava nessa de ir e voltar, né, de New Jersey e Flórida. E aí, numa dessas, ela tava aqui e falou, vamos voltar todo mundo junto. E fomos. Não tinha meia hora que a gente tinha saído da Flórida, o carro de fora. Era perrengue atrás de perrengue. Nunca fui parada pela polícia. Falei, não é possível. Falei, não, tem uns negócios que não pode dirigir. Quem tem carteira é a Cela. Gente, eu sei que chegamos. Saímos daqui da Flórida, depois de tantas milhões de horas, chegamos em New Jersey, passei o ano novo lá. E assim começou a minha história com o Thiago. E aí... Vocês foram morar juntos? Morava junto com ele, morava sozinho. Então eu já fui morar junto com ele, né? E fomos nos conhecendo e as coisas foram acontecendo ao mesmo tempo. A gente tinha que meio que agir rápido pra dar entrada aos papéis, porque era esse o negócio. Sim, Então foi em maio 23. Maio 23, casamos aqui. De que pelo ano? documento, 2000 e... Corta a pergunta. 2008. 2008. Maio 23 de 2008. E aí a gente tínhamos que entrar, né, com o processo rapidinho. E quando chegou a esse momento, a gente falou pro casamento, a gente falou, a gente não vai casar pelo papel, né? Até porque não tinha pagado nada. Até porque... Né? Então vamos casar logo. No money, no contract. E aí a gente falou, então a gente... Antes de casar, depois de casar? Antes de casar. Antes de casar. Tinha alguns Vocês meses, falaram, né? Eu cara, conheci ele em outubro, casamos em maio, nesses mesinhos aí, a gente se falava todo dia até eu chegar em dezembro pra morar com ele. Então, de dezembro a maio, 5 meses ali, a gente decidiu, não, então vamos casar de verdade, a gente tá já morando como um casal, vamos casar e vamos ver o que dá. Também sem muita preocupação no que ia assim, dar. eu tô te ajudando, estamos namorando. Exatamente. E vai rolando. E vai dando, vamos ver o que Você que tinha dá. quantos anos na época? Eu tinha 18 anos. 18. E aí, então casamos, né? Normal ali, de bonitinho, o que a gente queria, isso, nós dois decidimos que ia ser pelo amor também, sem muito o que pensar na frente. E as coisas foram acontecendo, foi dando certo.
Em 2012, eu tive o nosso primeiro filho. Vitor, lindo, gato da mamãe. Delicioso, lindo. E aí já tinha saído o documento dele, né? E um ano depois, a gente quis fazer o nosso casamento no Brasil. Pra toda a família, né? Porque a base, a nossa família tá toda no Brasil. E as nossas famílias são da mesma cidade. Estudei com o primo dele, todo mundo ali, vó, eu já fui na casa da avó dele antes de conhecer o Thiago. E aí a gente fez o nosso casamento ali um ano depois. E a única data que tinha, maio 23 do próximo ano. Sério? Então a gente casou na mesma data. Que legal, que um foi ano numa depois. sexta, e lá foi no sábado. E aí foi realmente a consagração de estamos realmente casados, é o que a gente quer, é o que... Ai, que legal. E aí tive o meu primeiro filho, 2 anos e meio depois tive Jujuba, maravilhosa, inteligentíssima. Personalidade lá em cima. Mamãe, ela é mamãe. Ela nasceu, ela é mamãe. E aí, tudo bem. Então, assim, essa foi a minha história, assim, né? Como conheci o Thiago, como as coisas foram acontecendo. E a gente foi ficando em New Jersey. Só que chegou uma hora que já não... Eu acho que depois de ser mãe, eu queria que os meus filhos crescessem como eu cresci no Brasil. Lá de fora, brincando, piscina, bicicleta, soltos. Isso acontece muito, né, Paula? Demais. Muitas pessoas... A gente pessoas... vê esse movimento. Eu sou parte desse movimento, você também. Sim, muitas pessoas se não já tiverem mudado, tem essa vontade de vir pra Flórida, né? Quem tá aqui conhece Flórida sabe o paraíso que né? E lá, assim, é um lugar legal, é lindo, é diferente. Só que chega um momento, né? A gente que cresceu no calor e com essa liberdade, porque eu acho que é liberdade, né? Você poder, em qualquer época do ano, sair, pegar sua bicicleta, andar de bicicleta, fazer uma caminhada. Não que você não possa fazer isso no frio, mas é incômodo. Totalmente. Né? Ainda mais porque crescemos no calor. Exato. Então isso não fazia muito parte da gente, assim. Quando a criança cresce lá, que eu vejo muito isso, eles já estão acostumados. Demais. Tá tudo tranquilo. Eles até pensam assim, como é que eu vou viver sem as 4 estações, né? Não, o Vitor chegou aqui ficando com meia no pé, num calor de 80 graus. Né? 32 graus lá de fora e ele com a meia, todo, né, tudo aqui com ar-condicionado, mas ele ia lá pra fora e ele vinha todo com capu, com meia. Eu falei, meu filho vai tirar essa meia. Hoje já tá mais acostumadinho, mas assim, eu acho que pra aqueles que crescem lá, assim, desde pequenininhos, né, eles não se incomodam tanto. Mas eu queria que eles tivessem a mesma cultura, assim, o jeito que eu cresci do lado de fora, mais livres, né? Mais livres, aproveitar mais. E pra você também é bom, né? Você consegue ser uma mãe... Assim, é lógico que o seu padrão de mãe melhor, mãe pior, não sei o que, não é definido pela temperatura que faz lá fora. Mas assim... A gente quer sempre o melhor pros filhos. Exato. Eu acho assim, que o fato... Eu fui babysitter lá, né? Não sei se você chegou a trabalhar de babysitter também. Foi. Cara, eu cuidei de 3 meninos, assim, que eu era apaixonada por eles. Eu adorei minha experiência, não tiraria isso da minha vida. Mas assim, no inverno era casaco, casaco, casaco. Touca, touca, touca. Meia, meia, meia. Luva, luva. Menino, põe o casaco. É assim. O menino já tinha tirado o casaco. Aí você fica... Aí daqui a pouco o primeiro, enquanto você tava botando o casaco no terceiro de novo, o primeiro já tinha corrido. Pra sair de casa é um rolê. É um rolê pra sair de casa. Aqui assim, bota sua havaiana, bota seu chinelo e vamos. De pijamão, vambora. Não tem muito isso. Então assim, eu senti muito isso de querer isso pra eles, como, né, a gente acha que a gente quer, a gente crê que isso seria melhor, né, na minha concepção, seria bem melhor pra eles. Às vezes não, eles estavam bom lá, tava bem, muito dá bom pra lá. prever. Mas na minha percepção, eu acho que eles teriam mais vida aqui, né, aproveitar mais. Tem muitas crianças lá que não sabem andar de bicicleta. Porque não tem nem tempo, não sabe né? nadar, não tem oportunidade. oportunidade. Às vezes não, o verão com 3 anos de idade, que é mais ou menos aqui na Flórida, quando as crianças estão water safe, né? Que eles já sabem nadar. No verão, por 5 anos, você vai pro Brasil e lá tá friozinho, ninguém tá muito na piscina. E aí fala, não, cara, meu filho com 6 anos tem medo de água, mas tem medo de água, nunca
Entra na piscina poucas vezes, ainda não... É normal. Era isso Super que eu normal. pensava. Então eu queria que eles andassem de bicicleta. Fosse na piscina a hora que eles quisessem. Sim. Não a hora que o tempo deixasse. Ter realmente essa liberdade de escolher, de estar do lado de fora ou do lado de dentro, o que eles desejassem. Sim. Então foi um dos motivos, assim, que me fez querer, me fez querer pensar. Sim, eles tinham quantos anos quando você começou a ter essa ideia, mais ou menos? Desde o nascimento? Não. Uns 3 aninhos. Do Vitor, né? 2 Juju, assim, 1 Juju, 4 Sim. Vitor, 2 Júlia. E assim, aí de lá pra cá eu comecei comecei meu primeiro trabalho de babysitter, né? Depois eu fui pra uma agência, muito comum aqui também essas agências de tradução, de imigração, que eles preparam o processo para renovar passaporte, enviar dinheiro, né? Várias coisinhas assim. Enviar dinheiro, não precisa Então, mais de real. agência. Não, hoje em dia... isso aqui não vai fazer isso propaganda, mas já que a gente tá falando disso. Isso é muito antigo. Hoje em dia é tudo mais praticidade. Online. E aí, então eu fui de pouquinho em pouquinho, fui tentando um pouquinho de tudo, assim. Ao mesmo tempo, eu acho que sempre tive, por ser muito independente, né? Vim sempre fui assim. E queria ter alguma coisa, mas eu nunca pensei. Na verdade, não Tem era alguma coisa que você fala empreender? Você tinha esse caráter na empreendedor? verdade, assim, não sabia nem exatamente se era empreender. Mas eu queria trabalhar numa área que eu gostasse. E ter o Lexus. E tendo meu E ter o Lexus. Ter o Lexus. Hoje eu tenho um Fusca. Importante. Mas um dia eu chego lá. Não, brincadeira. Não, acabou ainda. Anda de BM, tá, patroa demais. E aí... Tá, mas vamos lá. Não, e aí eu fui e falei, gente, o que eu vou fazer? Eu precisava fazer alguma coisa. E ao mesmo tempo, essa cabeça de não querer estar em New Jersey mais. Então foi assim, meio que intercalado um com um todo. E aí, conversando com minha mãe, foi ela que me deu um clique, assim, falei, filha, você gosta tanto de estética, você gosta tanto dessas coisas? Eu falei, é mesmo, né? Vou olhar isso aí. Quando eu cheguei, eu tava passeando no Brasil nessa vez. E aí eu cheguei aqui em New Jersey e eu falei, vou procurar uma escola. Me matriculei e fui estudar. As crianças pequenininhas, minha cunhada me ajudava demais, Mila, Ficava nossa, com maravilhosa. eles? Ai, me Mila é ajudava demais, muito. né? Essa época, Vitor, ele estava indo pra escola quando eu comecei a estudar. Então, eles iam pra escolinha já e eu estudava também. Ou então, se era um sábado, por exemplo, que se eu tivesse que ir pra escola, ela também ficava pra mim. Foi fundamental ter essa ajuda aqui, que é muito difícil. Nossa, Ganhar na loteria, né? Ter uma pessoa, assim, pra te ajudar. Você confia. Essa oportunidade, não, é pra poucos. Pra Assim, não é todo mundo que tem família, né? Tão perto. Então, o que tem família, eu tive essa ajuda maravilhosa. Cela também ficava, Mila, Vívia, né? Tinha um grupo de apoio ali. Isso. A famosa rede de apoio. E aí, estudei, né? Tirei minha licença. E eu fiquei meio assim, o que eu vou fazer, né? Eu sabia que eu queria, mas ao mesmo tempo tava perdida pra onde começar com o meu diplominha. E aí, no finalzinho, várias empresas vão até a escola pra se apresentar e falar que eles fazem e recrutar. Sim. E aí ele me chamou a atenção dessa empresa da European. Por quê? Eles vinham clientes a cada 15 minutos. Uma boa empreendedora, eu tava pensando, cada 15 eu tenho tip. E European Wax Center, certo? European Wax Center. Que é uma empresa multinacional, nacional, uma franquia, como é que é? É uma franquia americana e tem mais de 800 lojas espalhadas, né, nationwide. E eles são de depilação a cera, só que eles criaram essa cera, que é maravilhosa. Entendi. Então, assim, o americano... E eles são... O que tem de europeu na não, história? nada, na verdade. Isso é marketing.
É um marketing maravilhoso. Daqui a pouco o headquarters tá ligando pra Paula e falaram: vem aqui que eu vou te dar uma aulinha de branding. Tem European Thing. Tô brincando. Não, mas... E aí, não, na verdade, eles criaram essa cera. E o americano tem muito do negócio de ir num lugar que é específico para aquela área. Então, eles preferem ir num lugar que só façam unha, que só façam porque eles sabem que a pessoa é especializada só naquilo. Exato. Que eles vão fazer um bom trabalho. Não é igual no Brasil, que é aquele salão full service, você faz a aqui unha tem enquanto também, uma te depila, né? E a outra... Exato. Não, aqui tem também, mas assim, o americano, em geral, eles preferem ter esse cuidado específico para aquela coisa. Então, assim, dá muito certo esse tipo de negócio aqui. Sim. Por mais que nós brasileiros, queremos praticidade, fazer a unha no mesmo lugar, o cabelo ao mesmo tempo e a depilação, aqui eles têm no mesmo plaza, né? Flórida, que são plazazinhos, mas eles preferem um lugar que é específico para aquilo. Eles se sentem mais seguros de saber que tem uma estrutura, né, por trás. Um treinamento, não é? Nós vamos te tratar como uma rainha, como você chegar no lugar. Não é quando você chegar a fazer o cabelo, falar, mas a gente tem depilação, você quer? Aí tem uma salinha lá que ela vai abrir, tá tudo escuro, né, vai abrir lá, você chegar de qualquer maneira e tá lá colocando um palito. Por que já trocaram esse lençol? Exatamente. Será que esse palito é descartável? É isso que eles pensam, né? Não que eles chegam lá procurando se você tem uma licença, mas é que eles estão vendo que tá tudo limpo. E que a pessoa que vai fazer o profissional também é especializado naquilo, porque ele faz só aquilo. Exatamente. Né? Então, acho que isso dá muito certo. Então, a Mila ainda questionava no começo, nossa, mas como que dá certo isso? Eu falei, dá certo. Tipo, só depilação, um raminho, né? Exatamente. Igual quando eu falo no Brasil, o que você faz? Não, no ramo de depilação. A pessoa, tipo, olha pra mim, nossa, tá, obrigada. Mas não né? É todo um esquema por trás, é uma franquia muito grande. E tal. Então, quando eu vi aquele negócio de me falar a cada 15 minutos dá pra ver um cliente, porque, assim, são horários também. Não cada 15 minutos, literalmente, você vê um cliente. A não ser que o serviço seja maior, mais serviços, né? Os serviços? Então, assim, tem o que é o serviço? O biquíni, tem a sobrancelha, né? Tem a axila, tem a perna. Então, assim, se você colocar mais serviços, o tempo estende, né? Mas, basicamente, o tempo médio é 15 minutos. 15 minutos. Sim. E aí, tudo bem. E aí, eu me interessei naquilo. Falei, opa, legal, né? Vou olhar isso aí. E tinha uma perto da minha casa. Apliquei, fiz a entrevista, me chamaram. E eu fiquei toda feliz, né? E eu falei... Aí, eu comecei a trabalhar, né? Tem todo o treinamento também da empresa, não só da escola que eu estava, mas tem um treinamento para ser igual. É igual ao McDonald's. Você vai no McDonald's... É o mesmo que tá servindo ali, estão servindo no outro. Que falam pra você aqui, eles vão te falar no outro. É a mesma concepção. E aí, comecei a trabalhar ali e achei incrível. E assim, eu sou muito agitada. Então, assim, do fato de eu poder ver pessoas a cada 15 minutos, eu achei, nossa, que legal. Quando eu tava começando um assunto, já chegava outra. E eu ia no outro. E quando eu via, já tinha acabado o meu dia. E eu adorava isso. Quantas vezes por dia você contava a história do casamento com o Thiago? Várias! Não, e aí Então, deixa eu te contar. Meu marido... Acaba a gente sendo terapeuta deles, né? Eles que contavam os casamentos deles, né? É uma terapia também. A gente fala que a gente ganha um pouquinho mais de tipo pra ser terapeuta também. E aí comecei ali e tal, fiquei 2 anos nessa loja. E nessa loja não, mas em geral, a gente podia ver os números de tudo que a loja fazia. De todos os estados. E eu ficava viajando. Tinha acesso a todo o revenue da... Tudo. Não sabia quanto eles gastavam. Lógico. Mas o que entrava. Sim. Tudo. Faturamento. E eu ficava ali viajando nos faturamentos de todos os estados. Eu falei, nossa, que legal. Nossa, esse negócio dá muito dinheiro, cara. Esse negócio é bom. E tal, e não sei o quê. E minha cunhada, gente, mas como que faz dinheiro assim? Eu falei, faz dinheiro. A gente vê gente cada 15 minutos. São 6 salas, né? 8 salas. E a gente entrando o tempo todo. É um fluxo muito grande. E por mais que lá seja frio. Porque as pessoas acham assim, porque é lugar frio, no biquíni. Pois é. Não. Eu ia te perguntar isso. Então, porque os americanos que tem que moram lá, que nasceram, cresceram lá, que seja, eles vivem a vida de lá. Independente se tá calor ou frio,
eles vão depilar, eles vão na piscina interna, eles vão sair pra jantar, o frio não atrapalha em nada. Vai em Nova York meia-noite, o mundo tá girando. Tá girando, mas assim, porque eles chamam de depilação do bikini area. Seria pra usar biquíni? Não, é pra usar... Não, acho que Tá a mulher pra ser- quer se sentir bem. sentir bem o independente tempo todo. Né, quanto você vai depilar. Então assim, tem a mesma frequência. tem a daqui. mesma frequência. Igual. Mesma frequência. Independente se você vai pra Usam. uma praia, se vai andar Ou não. na piscina, vão depilar igual. E a gente sempre... um lema, né, da companhia é pra você se sentir bonita. Sim. Não precisa tá calor pra isso. Não precisa você ter um namorado pra isso. É você se sentir bem com você Sim. mesmo. Eu Tá acho vendo? isso... Headquarters acaba de te perdoar. Minha filha, toda... Ela tava focada. Como é que eu vou salvar minha vida agora? Como que eu saio dessa? Não, e aí, mas e aí e a gente tem esse lema, né? Então, as pessoas depilam o tempo todo, independente se é frio ou calor, mas as pessoas que estão lá têm essa cabeça que é vida que segue, é normal, dia a dia normal, uma rotina normal, você vai num bar normal. Você se depila de mês em mês, de 15 em 15 normal. dias, whatever. Exatamente, Aham. tudo bem. Então, cliente que não faltava. Sim. E aí, eu vendo aqueles números, né, a cabecinha fritando, e eu falei, cara, é aí uma boa oportunidade. Eu gosto disso que eu faço, eu sei fazer o que eu tô fazendo, e eu vou ter as duas percepções, assim, eu tô do lado de dentro, como empregada, trabalhando ali. Mas você fazia recepção? O que você fazia Não, também? eu fazia depilação. Você fazia só depilação? Só Mas como você depilação. tinha acesso aos números? Qualquer um tinha acesso aos números. Ah, eu achei que Qualquer você empregado também da entrou empresa, não. na pegada administrativa Não. Qualquer da empregado loja. da empresa tinha acesso. Tem acesso. Tinha, Ah, não tem mais. Acabou isso. E era um acabou. privilégio. Mais uma vez, sendo muito abençoado. Peguei ali na portinha. Na época. Na época. Aham. E vi, e eu achei aquilo super interessante. E vi um potencial ali. E aí, eu fazia a parte de trás. Então, né, a parte de trás que eu digo, a parte no mão na massa mesmo. Pra não falar outra coisa. Pra não falar outra coisa. Eu adoro, cara, eu adoro. Esses dias Isso eu tava dá também um assistindo- livro. Eu falei, cara, eu tinha que fazer um livro só de depilação, porque é cada história. Eu tava assistindo o podcast dos sócios, sabe? E aí eles estavam contando a história. Eu acho que é recente, foi agora de maio. Ou então é maio do ano passado, eu acho que é maio desse ano. Mas eles estavam contando a história do sex shop, né? Da Malu e tal. E, cara, eles não conseguiam falar 3 frases sem duplo sentido. É muito bom. Não, Eu tava fazendo lá na parte de trás. Depilação é a mesma coisa. Isso, é mais ou menos isso. Ah. Tipo assim, tem muita história Aham. engraçada e muitos perrengão também, assim. Aham. Mas tudo bem, e aí então assim, eu entendia muito da parte de trás, ser depiladora, o que a gente precisava do patrão, Sim. o que dava certo, o que não dava. Eu entendi essa parte porque eu era essa parte. Essa parte. Entende? E aí, tudo bem. Então, até meio caminho andado. É que é nada. Você sabe o que é como é que seriam seus empregados. Sim, eu sei como é que basicamente. funciona a empresa. Eu sei como é que funciona Tô vendo os e eu sei dados como- ali que o que tava eu dando quero. certo. E sabia mais ou menos o que eu queria. E ao mesmo tempo, já tava na minha cabeça de O sol. procurar um calorzinho. Aham. Por muitas vezes a gente cogitou ir pro Brasil. Muitas vezes de voltar pro Brasil. Acho que todo mundo chega aqui investindo no Brasil pra poder um dia voltar. Né? Muita gente. Muita gente. Valadores. Valadores, que não tem ninguém lá mais, tá todo mundo aqui. Mas o dinheiro dessa galera está lá. Tá lá. Enviado pela câmera real. Valadares. Valadares Valadares. só ficou a galera de 1970 pra baixo. E o dinheiro que é daqui... Não, Valadares você vê lá, cara. É emoção, é coisa, né? É carrão. Ah. Eu chegava lá, gente, o que tá acontecendo? Mas muito dinheiro vindo daqui, mandado pela câmera real. Ah. E aí, tudo bem.
Mas vocês também investiam lá? Vocês A também gente mandavam mexia- dinheiro lá? Mexia Pra lá? no Brasil, em Valadares. E como que é? especificamente. Investir em Valadares. Valadares vai chamar Valadares na LOM. Valadares top, né? Não será mais governador Valadares, já era. Jamais! Não, tem vários concorrentes. Muitos concorrentes. Tem muitos concorrentes. Nossa, muita gente investe lá. Mas você investia lá. Investia no Brasil, Só em um parênteses Valadares. aqui, que eu tô interessada nessa história de vinda pra Flórida, empreendedorismo, mais Sim. que isso, mas me conta. Você mandava dinheiro pra lá, investia lá, achando que um dia você voltaria. Sim. Até porque eu sempre tive... Na verdade, assim, teve uma crise aqui de 2008, 2009, das casas. Sim. E aí a gente ficou na pindaíba. E antes a gente tava torrando dinheiro, né? Não tinha filho ainda, a gente tava vida louca, vamos curtir, eu e Thiago. Sim. Sem medo do amanhã. Quando chegou a crise, eu estava grávida. Thiago ficou sem trabalhar, eu nem trabalhava, tava grávida. Então foi um perrengão, assim, passamos por muita coisinha ali e eu falei que nunca mais ia passar por aquilo. Sim. Foi, assim, uma fase meio cabulosa pra muita gente. Sim. Muita gente total. voltou, muita gente perdeu tudo. Gente, suicídio, tudo, né? Foi pesado. muito pesado. Então, todo mundo sem trabalho, imagina. Ninguém trabalhava. 2008, isso, 2008, mais 2009. ou menos. É. E aí, não, eu falei, gente... Você falou certo, Sim, não? mas a data do meu filho nasceu em 2009, não foi 2012. 2012 foi Juju. Meu Deus! Imagina, a pessoa tá velha mesmo. Ela não sabe o dia do casamento. Isso é ser mãe. Isso é nascimento ser do mãe, filho. empreendedora, empresária, tudo. Você Aquela fica que meio liga no doida. pediatra Não. e fala assim: Senhor, o nome do meu filho é Vitor, não sei das quantas. Qual que é a data de nascimento? Fala a data de nascimento, aí a mulher começa a colocar dados Gagueja. na outra criança. Eu falei, gente, Não eu na falei criança 2012. dela. Não, minta, 2009 meu filho nasceu. E aí, eu falei que perdi o fio da meada aqui. Tá. Crise, você falou, nunca mais vou passar por isso. Exatamente. E aí você decidiu investir em Valadares? Não, a gente já dá uma investida em Valadares já desde... Não, minto. Não investi em nada. A gente só gastava. Só gastava. Só torrava o dinheiro. Aí veio a crise. Veio a crise e eu falei, nunca mais quero passar por isso. Nunca mais. Eu estava começar a grávida. investir. Minha mãe veio pra ajudar a gente assim que Vitor nasceu. Fui trabalhar nessa agência que fazia de tudo um pouquinho. aham. E ela ficou um ano comigo só pra cuidar do Vitor pra mim. E eu trabalhar pra poder ajudar em casa. Porque real não vinha dinheiro de lugar nenhum. Sim. Tudo bem. E aí a gente falou. Começou a investir no Brasil. Começou as coisas andarem de novo, melhorarem um pouquinho. E tudo que entrava era investido. Que sobrava, investia. Investia. Comprava o leite da criança e E o investia. resto investia. No Brasil. No Brasil. Porque eu acho que isso tudo... Em Valadares. Valadares. Eu acho que é sempre as pessoas assim chegam aqui, né, o imigrante, eles querem ter alguma coisa pra voltar, né? Sim. Ninguém pensa em, não, vou ficar lá pra viver a vida de lá, não. Em algum momento eles pensam assim, a princípio, que eles vão fazer um pé de meia pra voltar. Sim. E acaba que pode ser no meio do percurso. Isso que quem fiquem. vem para fazer a vida, né? Exato. Por Ter uma condições oportunidade. melhores. Exatamente. né? Pra ter uma oportunidade melhor, um crescimento Porque tem gente que financeiro. vem morar aqui e gastar o dinheiro. Tipo assim, fez muita grana no Brasil. Aqui na Flórida a gente vê muita gente eu assim, acho que né? em geral... E vem morar aqui. Sim. Mas a galera que vem pra trabalhar e tudo mais, uma grande parte pensa em voltar, em construir um patrimônio Pode ser que lá. isso mude no meio do percurso, né? Não é Lógico. regra, obviamente, mas É. assim, a maioria das pessoas... E aí a gente também pensou, vamos investir, por si de tudo a gente tem onde cair morto, né? Vamos colocar assim. E fomos investindo e tal. E a gente, nesse intervalo que eu tava trabalhando na European e eu tava querendo sair de lá, a gente pensou, vamos embora pro Brasil, vamos embora. Só que aí não era ainda onde a gente queria chegar, né? Não era aquilo ainda, não era o meu goal, assim, né? E eu falei, cara, eu acho que no Brasil ainda não vai rolar. Mas a gente já tinha vindo algumas vezes na Flórida, né? Minha família tava aqui. Aham. Thiago amou Flórida. Eu falei, sabe o que? Vamos tentar a Flórida. Vamos ver como que é isso aí e tal. E nesse meio tempo a gente tentou abrir
comprar uma franquia pra gente, só que New Jersey estava sold out. Não tinha mais franquia pra vender, né? Eles têm toda Número, não sim, pode ter uma em X raio de não. distância. Sim, não pra pode. não concorrer. Exatamente. E tal. Uhum. E aí eu falei, vamos olhar na Flórida. E tinha, né, disponível algumas franquias na Flórida. Eu falei, acho que vamos juntar um útil ao agradável. A gente quer ir para um calorzinho e a gente quer montar a nossa empresa aí. E essa ideia foi sua. E onde você olhava? No site da European. Sei lá, Eu já começava direto Direto com eles. Né? Eu fui no site mesmo, aparece, se você quer ser um franqueado, clica aqui e mandei você buscava pra eles. Uhum. Já mandei um e-mail pra eles, comecei a conversar com eles, falando que eu era a funcionária e ele que tava com vontade de ter uma franquia, De como que ter era minha isso própria aí, empresa. né? Juntou as tips. Exatamente. E aí, beleza, mandei um e-mail, eles me responderam. E eu fiquei nessa idas e vindas da Flórida por um bom período, até porque eu tinha que fazer muita reunião aqui, tem essa parte toda burocrática, né, e olhar a casa, até porque eu tinha que morar aqui, né, essa mudança. Então, deu certo. Compramos nossa franquia. Compraram a franquia de vocês. E aí você usou o pé de meia que vocês dois tinham. Falaram, não vou investir lá, vou comprar uma franquia. Como é que foi isso? Não, então, aí o que acontece? A gente já não pensava em ir pro Brasil. Como a gente decidiu vir pra Flórida... No meio do caminho, Flórida era definitivo, assim. Era, que a gente não queria ir pro Brasil. Uhum. Até porque com o que a gente tinha lá, não dava tanto retorno, né? Então, era interessante era ficar aqui ainda. Ao mesmo tempo, não queria ficar em New Jersey. Então, vamos pra Flórida e vamos abrir. Então, o que a gente vai fazer na Flórida? Vamos trabalhar de quê? Sim. E aí, falou, não, acho que é super válido trabalhar na European. Comprar uma franquia. E o que a gente fez? Mas aí veio só todo você. o investimento que a gente fez no Brasil, vendemos. Tive muita sorte de novo, de ser onde o dólar ainda estava baixo. Vendemos tudo pra investir na franquia. Trouxeram pra cá. Trouxemos pra cá. Câmbio real. E trouxemos pra cá. Pra comprar a franquia. Uhum. Vim sem Thiago. Foi quando eu te conheci. Você não tinha Thiago. O que acontece? Não, você tinha Thiago lá em New Jersey. Por quê? Ele tinha a companhia dele lá. Sim. E a minha nem existia ainda, tava abrindo ainda, né? Tava no processo de construção lugar. e tal. Então ele não podia estar aqui comigo. Alguém tinha que trabalhar. Né? E aí, o que acontece? Eu fiquei nessa que eu tava construindo o business, tava primeiro ano, caminhando, né, devagarzinho, aquela coisa toda, porque assim, você abrir seu próprio negócio exige uma boa paciência, né? Porque assim, é um caminhar lento, mas tem que ter persistência e acreditar naquilo que você tá fazendo. Eu sempre fui muito pé atrás com as minhas coisas, assim, eu tinha que ter certeza, porque era o único dinheiro que eu tinha. Tinha que dar certo. Eu tinha que fazer dar certo. Você não tinha outra opção. Não tinha outra opção. Ao mesmo tempo, eu tinha uma referência dos números. Então, aquilo me fazia... Eu sei que pode dar certo. E eu vou fazer dar certo. Então, eu não tinha mais pra onde correr e nem me arrepender de poder estar aqui. Porque o dinheiro que a gente comprou, o dinheiro que a gente tinha, a gente investiu ali e eu tinha que fazer... E era a chance da sua vida. Era a sua chance pra... Tá, beleza, eu vou morar no sol. Exatamente. Era basicamente isso. Exatamente. É o preço que você tava pagando ali, era o risco que você tava tomando pra morar no sol. Pegar todas as suas economias de governador Valadares e comprar uma European Wax Center. Isso. Aí você veio sem Thiago, mas você veio com as duas crianças. Vim com as duas crianças. E quantos anos eles tinham? Júlia tinha 4, Vitor 6. Você com uma criança de 4, uma criança de 6, sozinha, com o marido lá... Pra quem não sabe, gente, a distância daqui pra New Jersey é mais ou menos você ir de São Paulo pra... São 18 horas de carro, né? São 18 horas de carro. De voo é 3 horas Brasília ali. Pra, sei lá, Fortaleza, um negócio assim. Eu sou mineira. Longe, não sabe? Mineira, de Valadares pra onde? Não, eu só sei de não Valadares, é de Valadares pra Periquito. Pra Mucuri, Nova Viçosa, não. É mais longe. Então assim, são 18 horas de idas carro. e voltas aí,
Então é longe. Então é um chãozinho, assim. E ele trabalhava. Ele não tinha como estar aqui o tempo todo. Então, e não assim, dava assim também pra arriscar. Não, vamos lá, pegou as economias, bora Sim, e não. comprar uma casa e que se lasque. Não, ele precisava ali garantir o básico da família, Sim. trabalhando na empresa dele. Pagando nosso aluguel pagando aqui. aluguel aqui, mandando dinheiro pra cá, enquanto você investia o seu tempo nisso. Mas E como que foi fazia empreender? acontecer. E fazia acontecer. Na sua cabeça não tinha outra opção. Mas como é que você fazia isso com 2 crianças pequenas? Aí que entra a supermãe. Que nós todas temos Aí na que gente, entra... né? Amiga, é muito... acho que o querer era tanto que eu fazia dar certo. Eu também tinha essa rede de apoio, porque eu tinha minha família aqui. Também Mas a sua fui família muito trabalha pra caramba. abençoada. Tipo, Tamara não consegue ir num churrasco no final de semana. Exato. Porque às vezes a gente fala assim, não, É. eu tenho família aqui, eu tenho minha rede de apoio, mas é porque pra gente que aprendeu a ser adulto aqui nos Estados Unidos, o pouco de ajuda que a gente tem já é muito. Exato. Né? Mas assim, é a família que tem suas ocupações, né? Eu acho assim, você tem que ter a sua organização. Uhum. Então eu me planejava. Então, qual dia que o meu tio estaria livre, se ele podia ficar esse dia eu estaria na loja fazendo alguma coisa. Então eu ia me conciliando. E os dias que eu não conseguia essa ajuda da família, eu tinha que pagar um babysitter. Então eu tinha essa, né, uma ajuda, como é que fala, assim... Eu tinha essa opção. Eu tinha essa opção. Eu tinha essa opção. Podia pagar $20 a hora. Exatamente. Pra Então, você assim, trabalhar num business que não tá ainda rodando, não tá Exato. te trazendo, mas você acreditava que ia dar certo. Sim. Então, assim, era a última opção, né, de querer, de deixá-los numa babysitter, não também só pelo valor, mas assim... São seus filhos, você não quer deixar ali numa pessoa, você Que não sabe você o que tá não conhece, acontecendo, né? que Por mais que eu tive referência, mas assim, não sabe exatamente o que tá acontecendo. Ao invés da Você família... foi babar dos outros, sabe? Quão vulnerável as crianças casadas. Dava um couro nele por dia, é por isso que eu tive medo. Deixava sem roupa. Dava uma surra, cara. E tudo bem, mas mentira, nossa. E aí, tudo bem. Então, assim... Aos trancos e barrancos, muitas noites sem dormir, muitos choros depois. Tiago Joelho ligava. no chão mesmo. Tiago ligava pra fazer homework com Júlia, eu lembro disso. Nossa, me ajudava ali também. Ele ligava por FaceTime, fazendo homework, dever de casa com a filha de 7 anos, Eu 6 anos na precisava época. incluir ele na nossa vida, porque ele não estava aqui. Eu precisava incluir ele na atividade das crianças, na rotina das crianças. E era uma forma, tadinho, ele trabalhava o dia inteiro, chegava cansado, mas estava ali pra poder participar de alguma forma. Mas você também trabalhava o dia inteiro e tinha essa responsabilidade com eles, né? Exatamente. Então, assim, Foi é um lindo, conjunto. lógico que é louvável de Tiago, né? Mas, assim, era o que você podia fazer pra trazê-lo, mas o que você tava fazendo... Eu tava lendo ontem sobre workload, assim, mulher in the workplace, a Cami-Hall, por exemplo, tá crescendo e eu vejo muitas vantagens em contratar uma mulher, por exemplo, né? Vou fazer um parênteses aqui. Eu acho que a mulher, ela é mais intuitiva, eu acho que a mulher, ela traz, principalmente a mãe, ela traz essa habilidade de multitask, né? De ter vários braços. Ela traz essa habilidade de ter natural, né? Natural mesmo, de ter empatia com o outro, de olhar um problema de um cliente, por exemplo, com empatia. Então, eu gosto muito de contratar mulheres para o marketing, para o atendimento, enfim, para todos os setores que têm a ver com solucionar um problema do cliente, né? Eu acho que a mulher, ela traz muito isso. É natural, nossa. Mas uma working mom, hoje, e aí tá onde eu tava lendo, uma mulher que trabalha fora e que cuida dos filhos, ela tem uma carga de trabalho, geralmente, isso é uma mulher que tem o marido em casa, tá? De 2,5 vezes um full-time job, um trabalho integral. Imagina você ali sem Tiago, né? É lógico que não é o que você precisava fazer, vocês como família precisavam fazer, mas é muito louvável, é incrível. É um dos motivos que você tá aqui nessa mesa, pô. É o que a gente tá falando, tipo, como tudo, nada é pra todo mundo. Nem todo mundo tá disposto a abrir mão de várias coisas, a ficar nesse perrengue mesmo, de não ter essa ajuda extra, né?
ter todo esse apoio, né? Querendo ou não, meu marido era meu apoio. Quando eu tava triste ou cansada, era nele que eu buscava ali. Eu não tinha ele. E para as crianças ter essa referência também dentro de casa, eu tive que abrir mão de muita coisa para que as coisas acontecessem. Então, assim, eu tinha muito nítido o que eu queria na minha cabeça. E o que a gente falou, não tinha que dar certo. E era o que eu ia correr atrás. E eu nunca tive medo de ficar tantas horas trabalhando, nunca tive medo de trabalho, nunca tive medo de nada disso. Eu nem pensava que poderia dar errado. Porque eu não tinha nem essa opção. Então ia dar certo e pronto. Exato. E não custasse o que me custar. Eu ia fazer acontecer. Então, assim, fui com a ajuda de pessoas, minha família principalmente, para ajudar com os meus filhos. Então, assim, pela companhia não tá nem dando aquele retorno, nunca precisei nem tirar nada do bolso, graças a Deus, né? Que a maioria dos empreendimentos você tem que ainda contribuir com alguma coisa, renda sua. Não precisei, então assim, já comecei com o pé direito ali, mas ao mesmo tempo eu não tirava, por exemplo, eu limpava a minha loja. Eu limpava a minha casa. Poderia comprar comida que eu tava cansado? Poderia, mas não. Ia gastar 15 aqui, 15 ali, 15 ali. No final do mês já era 200, 300 dólares. Então eu chegava cansado pra fazer a comida, pra no outro dia ter toda a comidinha minha, que eu levava pro trabalho, e das crianças. Então era todo também um planejamento. Total. Né? A gente brinca que eu era a faxineira, eu era a da frente, né? A recepcionista, eu era a depiladora, eu era a dona. E administrativa, Eu era tudo. E é real isso, assim. Eu fui aprendendo junto com a empresa, porque eu sabia a parte de trás, né, dos funcionários que trabalhavam de trás, mas eu não sabia do administrativo, de lidar com uma empresa. Você tinha estudado business, alguma coisa? Não, foi na raça. Foi na raça. E no instinto, assim, na sua fui estudar. natural habilidade de empreendedora também, né? Fui procurar saber, conversei muito com outros franqueados, conversava muito com o pessoal, mas eu buscava muito isso porque eu queria fazer o melhor. Eu queria que minha loja desse certo, né? Eu sempre fui competitiva. Então, quando eu via outra loja, via tantos clientes e fazia tanto, eu não podia ficar pra trás. Então, eu ia trabalhar o triplo pra poder também ir ali. Eu lembro que eu saía, assim, eu tinha muita office, assim, com recepcionistas de médicos, de clínicas, de salão, de várias coisas. Normalmente as recepcionistas são todas mulheres. Eu fazia um kitzinho, ia em portinha em portinha, entregava pras meninas e falava, olha, abri um European aqui perto. Isso não era padrão da franquia, jamais, isso aí é a sua iniciativa. Isso era minha, jamais. Mas eu também acho que eu tenho esse Você do tem essa Brasil, pegada assim, empreendedora. porque a gente no Brasil, a gente é raçudo. Total. A gente vai e faz acontecer, né? Então, eu fazia esses kitzinhos, colocava umas coisinhas legais ali, dava desconto, obviamente. A primeira eles não iam pagar, para eles poderem experimentar. Muitas das pessoas, por ser uma franquia, já conhecia a franquia. E assim, eu fui introduzindo para a comunidade no raio que eu estava. Até porque, se eu chegasse muito além, eu ia entrar com a minha competidora, né? A outra europeia não podia. Então, eu tinha todo um raio que eu estudava ali. Que você podia divulgar ali. E aí era uma área que você apostou ali, porque ela tá num centrinho, gente, que assim, nos últimos 2 anos, bum! Mas faz mais de 2 anos que você abriu sua loja. Tem 3,5. 3,5. Você previu isso? Ou foi... Não, o que aconteceu? Quando eu fui visitar o lugar, eu falei, não quero aqui. Primeiro lugar que eu falei, no meio do mato. Nunca. Só tem mato. Literalmente, só tem mato. E eu falei, não, jamais. E eu tava quase fechando no Sawgrass. Do lado do Sawgrass. Sawgrass é um mall super famoso, um outlet, o outlet né? É o maior, né? É um dos maiores dos Estados Unidos, mesmo né? que vai pra Miami, né? Vem pra esse outlet pra fazer as compras. Sim. Né? Então, eu ia estar ali na frente do mall. Então, é um fluxo de pessoas... né, gritante, assim. Crazy. Eu tava lá segunda-feira, fui lá segunda-feira devolver umas coisas na H&M. Eu não achei lugar pra estacionar. É uma loucura. Ali era o point, assim, o point, de é o lugar que compras, você falou, não, tem que ser aqui.
E tinha não deu certo. tinha uma oportunidade ali. Só que o local era muito grande porque a franquia deixava. Tem tudo isso ele também. tem um padrão. É muito burocrático. É um padrão de tamanho, de lugar. Pode ter. Mas os caras sabem o que dá certo também, né? Exatamente. Eles não vão apostar tem em todo um coisa que não estudo pode e dar é certo. até por isso que você compra uma franquia. Porque ele já vem com toda essa bagagem. E eles deixaram se eu dividisse no meio. E eu consegui. Que a corretora, né? Então tá, então a gente vai dividir. Eu falei, eu pago a obra pra dividir, deixo os dois espaços do mesmo jeito. Porque americano tem que ter sempre... É tudo muito certinho, não pode ter um meia desvio, né? Eu falei, eu divido, deixo do mesmo tamanho. Não, mas tem que ser inteiro. Tem toda uma coisa. Mas tudo bem, ela deixou dividir. E na hora de assinar, deu errado. Que o Orange Theory pegou o espaço todo. É uma academia, Que é uma franquia, uma franquia de academia. também de academia. Que tem uma teoria que eu ainda não entendo. Aquela... tô brincando. Não, Os patrocina, já não crossfitters. vou ter esse patrocinador. Crossfit é uma religião, Não. né? Os crossfitters já chegou aqui. Então, Já- vamos mudar o assunto Já desse perdemos podcast. o patrocinador. Vamos falar de clean and... Vamos falar de clean and jerk? Não, mas agora é sério. Aí Orange Theory pegou Pegou não meu gostamos espaço. dele mais. Meu show abriu. Não tinha mais lugar pra eu poder ir. Eu já tinha Eu olhado vou lá tudo pro que meio do existia. mato. E você já tinha comprado uma casa na Flórida? Já tinha comprado minha casa. Eu morava de aluguel, eu fiquei 1 ano de aluguel pra poder saber direitinho o local, né? Escola das crianças, aquela coisa toda. Comprei minha casa. E eu falei, agora fudeu. E agora? E eu fiquei sem opção. E aí, vários corretores ali, não sei o que, eu olhando online também pra ver se aparecia alguma coisa. Eu me lembro, nesse plaza, que era Samato, tinha um Charming Charlie. Sim, Era uma que é loja de bijuteria, de de acessórios, que era separado por cores, né? Ela era bem grande, assim, e tinha ela em New Jersey, eu já conhecia. E eu falei, onde que era onde que era esse plaza? Eu já nem me lembrava. Como eu não morava aqui, eu não tinha muita referência onde eu estava. O povo me levava e eu ia. E aí eu falei, aonde que foi? Já um ano depois. Não tinha nem achado o lugar ainda. Uhum. E nisso, mais longe estaria a vinda do meu marido pra Quanto casa. mais você demorasse, mais Então tempo ia ali, levar. a cabecinha da gente também, além de ficar frustrada, a gente vai ficando um pouco doida, né? E aí, eu falei... Comecei eu mesma dirigir nos lugares. Eu mesma ver plazas. Eu ia em cidade, plaza por plaza, lugares. E eu falei, onde mesmo que era esse lugar? E aí eu tive essa referência dessa loja. Foi aí que eu voltei Charming lá, Charlie. 1 ano depois. No que eu voltei lá 1 ano depois, eu falei, ué, o que aconteceu aqui? Já tinha mudado crescido, muito. já tinha mudado. E aí, o que eu fiz? Parei o carro, fui conversar com todas as lojinhas, que tinha um Orange Theory lá também. Ah, eles te perseguem. Pelo menos eles não iam pegar seu espaço. Não, já tava eles lá. já tinham o deles. Conversei com as recepcionistas, falei, como que é o fluxo de pessoas, né? Eu vejo que aqui tá um pouco mais isolado, mas como que é? Ela falou, nossa, tá crescendo muito. Então, assim, eles falavam quase a mesma coisa, assim, pra mim, que era... Tá crescendo muito, tá melhorando, muita gente. E eu comecei falei, nossa, porque eu já tinha percebido aquilo, que já tinha dado uma crescida, assim, né? Já tinha melhorado. Não era só mato, mas tinha Remoto muita... é incrível. E tinha o mesmo lugar? Lá pra você? Tipo, era o mesmo lugar? Era o mesmo lugar. A mesma loja que você tinha olhado? Sim, a mesma 1 ano loja. depois? 1 ano depois, tava lá do mesmo jeitinho. E aí eu fui e vi ao redor muita construção, muita residências, né, e tal. Muitos condomínios muito legais ali, cara. E ali... E com a pandemia, o preço das casas subiu, então tem uma galera com um poder de compra bem mais alto, né? Ali é o que eles falam, assim, que chamam o novo Boca Raton, né? Que é uma área que nova Boca. cresceu demais, que muitas pessoas do norte
vem pra essa área já. Do norte, gente, é New Jersey, Nova York, Boston, Pensilvânia, Delaware, que eu acho que eu sou a única pessoa de Delaware que veio pra cá. E aí, muita gente de lá vem pra cá e fica ali. Então, assim, eles investem ali. Então, assim, o preço subiu demais. É só mansão mesmo, é só casão, só vê carrão passando, né? É uma área bem nobre, assim, vamos colocar assim, bem legal, assim, bem boa. E muito movimentada também, não só nobre, né? Aquele mallzinho ali. E aí, o que aconteceu? Com a pandemia, deu uma parada, obviamente, né? Ficamos reclusos. Mas depois a gente já ficou com aquele medinho. Não, tá, nesse meio tempo, de um ano, né? Antes da pandemia, assim, a gente abrimos a loja, né? Então, no caso, tem 6 anos que mudei pra Flórida. Demorei uns 2 anos para eu poder abrir a loja e tem 3 anos e meio que eu tenho a loja, né? Certo. Então, assim... Então, 2 anos depois você abriu a loja. Em quanto tempo depois da abertura da loja, Thiago veio? Porque ele acabou vindo, gente. Sim, tem 2 anos que o Thiago veio pra Tem fora. 2 anos que ele veio. Então, ele veio com... Tô quase mandando ele de volta. Não, ele veio... Quando foi o momento em que você falou assim, Thiago, tá na hora de você vir? Foi quando você chegou no seu break-even? Foi quando você viu que... Na verdade... como é que foi? A gente realmente viu que tava crescendo muito. Deu uma A bombada a loja. Deu uma bombada, assim, nos primeiros 2 anos, assim, né? O primeiro ano e meio, vamos colocar assim, antes da pandemia. E você acha que o que fez bombar a loja foi... E não sejamos modestos agora. Foi você... Foi mais você ou foi mais a localização? Foi um conjunto. Foi um conjunto. Foi totalmente um conjunto. E o que... o ponto que eu queria chegar aqui era assim, o que ser mãe, né? Porque é aí que eu queria chegar. O que ser mãe te ajudou a ser uma melhor empresária para European Wax, sua European Wax Center? Você cria o instinto de responsabilidade, de planejamento, Não, com o filho, você vai devolver o filho? Não. Você tem que fazer as coisas darem certo. Você quer fazer o melhor pro seu filho. E eu acho que qualquer uma coisa que você empreende é seu filho também. Então, assim, o meu instinto materno, né, ser mãe me trouxe muito isso. Eu tinha que fazer dar certo, é o meu outro filho, que eu tenho que também cuidar, que eu tenho que ali alimentar para as coisas fluírem, crescerem, e você vai ver realmente esse crescimento, assim, igual uma criancinha, né? E até para dar orgulho pros seus filhos, né? Então, assim, você tem um senso de propósito, eu preciso, de necessidade, preciso fazer dar certo, né? Completamente. De propósito, né? No sentido de eu preciso ser bem-sucedida até pra minha filha olhar pra mim e falar assim, a mamãe é porreta, né? E você falar assim, um CEO, pensa, homem ou mulher? O que vem na sua cabeça? Ela fala, os dois. Por sua causa, mamãe. Sim. Isso é muito massa, né? Isso é muito então, massa. Assim, a gente se sente com esse senso de cuidado com a loja, né? Com o seu empreendimento, como você tem com um filho. Então, assim, o que meus filhos me trouxeram é ser responsável, né? É ser cuidadosa, amorosa, ter paciência. E isso tudo a gente leva pro lado profissional. Total. E a gente já tem meio que um instinto também dentro da gente de proteção, de garra. E isso tudo atribui também. Então, assim, passei muitas coisas do começo. Como eu disse, tive que fazer de um tudo. E quando eu vi que tava... Como eu disse, também nunca precisei tirar do meu bolso para completar. Já comecei com o pé direito ali. No ano e meio ali, eu já tava vendo já um crescimento, assim, bom, sabe? Visível. No segundo ano, veio a pandemia. Daí eu falei... Ninguém sabia também o que era, o que ia acontecer. Na hora que deu certo, veio a pandemia. Na hora, ninguém sabia o que ia acontecer, como seria aquilo. Mas a gente achou que era uma semana. E aí... E aí, então, você tava mantendo as suas funcionárias sempre com informação, contato, até todo esse suporte. Toda a informação também
pela fato da pandemia, o que estava acontecendo, o que o governador falou, o que era nova coisa, qualquer coisa nova que saísse, eu compartilhava Qualquer com protocolo elas, de tudo. segurança, Até tudo. dar com franquia do estado, ou uma brincadeira legal que a gente podia fazer pra estar todos ali reunidas. Como a gente tem reunião a cada 15 dias, eu fazia isso com elas pra gente ter aquele... Motivação. Exatamente. Então, quando a gente voltou 2 meses depois, um alívio, né, de saber que a gente poderia estar abrindo as portas novamente, ao mesmo tempo com muito medo de achar que ninguém ia, com medo de sair de casa. Eu vou abrir, vou voltar a ter todo o meu overhead. E o que aconteceu, por nossa surpresa? Bombou, tava todo mundo peluda. Todo mundo cabeluda pra voltar pra ativa. Todo mundo chegou lá, levantando o braço. Literalmente, até porque a gente foi o primeiro county a reabrir. Então, o pessoal de Miami, Pembroke Pines, tudo ia pra nossa loja. Se botasse na internet qual era mais perto, saía a minha loja. Então, a gente legal. foi recebendo esse público também de outras cidades. Tive que também ir pra trás pra ajudar, porque além de tudo eu tinha que depilar. Lógico. Porque foi um fluxo. E eu... Nossa, e você pegou então aquela parte de falta de mão de obra. De mão de obra, de não ter tempo. Até porque a gente não podia ter mais a regra dos... Cada 15 minutos eu vejo uma pessoa. Aí a gente tinha que parar, limpar, desinfetar. A gente tava... As primeiras 2 semanas a gente tava com aquelas roupas meio de enfermeira por cima do uniforme, com touca, com máscara, com aquela... Tudo. Face shield. Tudo. Porque eu tinha que... Manter a segurança. Manter a segurança das minhas clientes, mas principalmente dos meus seus funcionários. também. Então, tinha todo aquele aparato. E o que a gente começou a fazer? Então, a gente tem 6 quartos. Em vez de colocar a cada 15 minutos, nós vamos então fazer assim. 15 minutos aqui no primeiro quarto. Uma menina pegava 2 quartos. Então, eram 3 meninas para o dia inteiro, né? A gente abria e fechava com o mesmo time. Normalmente, a gente tem dois turnos. E então, a gente ficava um turno só. E cada um tinha 2 quartos. Então, quando eu terminava, vamos supor que eu tô no quarto 1 e 2. Então, quando eu terminava um, a menina da frente já limpava um, porque eu ia pegar o 2. Eu já não perdi o tempo de limpar o quarto. Aí eu perdia 15 minutos, em vez de vir uma cliente. Então, a gente não tinha nem como dar o luxo, que a gente tava voltando de pandemia. Todo mundo queria seu dinheirinho, né? Sim. Começar de novo. Então, assim, nossa volta foi, graças a Deus, uma bênção. A gente nem esperava isso, a gente não sabe nem exatamente como seria, mas a gente não esperava tanto. E a gente voltou. No que a gente voltou, a gente ainda brinca, assim, né? Que a pandemia pra gente foi maravilhoso, né? Imagina. Mas, assim, em termos de fluxo, de clientes, a pandemia ajudou. Na verdade, assim, não é que a pandemia foi maravilhosa. Você soube extrair o que há de positivo naquela situação. Você soube contornar aquela situação. Sim, até porque e não otimizar... foi só nós. Porque o que acontece, com a pandemia, muita gente do norte podia trabalhar de home office. O que elas fizeram? Mudaram pra nossa área. Flórida, é claro. E aí, nos beneficiamos com isso. Com também. esse maior fluxo de pessoas. Então, foi dobrado. Então, aí foi crescendo. Na pandemia, o Thiago veio. Foi aí que o Thiago veio. E aí, ele foi ficando mais aqui. Ele vinha e voltava. Sim, no começo ele ficava mais lá e ficava pouco aqui. Depois ele começou a ficar mais aqui e menos lá. E aí começou assim. E depois, quando a gente viu que a loja estava indo melhor, foi caminhando. Aí você falou, cara, eu vou prover pra casa, venha. Pode ficar aqui tranquilo. E o Thiago fez o quê quando eu tava aqui? Na verdade, o que acontece é que pra ele vir, ele ia trabalhar menos. Sim. Então, automaticamente... Ele tem a companhia dele lá, de construção. Exatamente. Automaticamente, a gente não ia ter tanta renda dele. Sim. Então, quando a gente viu que minha renda, né, poderia prover tranquilo, sem se preocupar, se ele não entrasse com o dele, a minha dava conta? Sim. Aí a gente falou, não, pode vir tranquilo. Pode vir, que o pão dos meninos tá garantido. A casa E Júlia tá de dieta, vem.
Júlia é a filha dela, até parece. Não, na Não verdade... tá na idade ainda. Foi um E orgulho, espero que não assim, chegue. foi um orgulho interno, assim, meu, de falar, nossa, sou foda, cara. Que Deu massa. certo. Tô provendo pra minha casa. Ao mesmo Deu tempo certo. Estamos que... no sol. Estamos no sol, que foi o nosso objetivo foi esse também. Mas aí é que entra também a parte de mãe. O que acontece? Como eu me dediquei muito à loja, eu também perdi um pouco do tempo com os meus filhos ali, porque até então eu que tomava conta de tudo, sempre estive a parte Casa, de tudo. não só tudo, loja, não, né? Casa, comida, não sei o quê. Tudo. É. Chega uma hora que também você tá exausta, né? Não fazia com tanta excelência, né? O que você fazia antes. Então, assim, quando chegou uma hora, até quando o Thiago chegou, que veio pra cá de vez pra ficar, aí eu me dediquei assim, pronto, posso ficar tranquila? Porque o pai está cuidando e eu não preciso ter essa outra preocupação, né? de estar com uma outra pessoa e tal. Sim, então aí eu me dediquei muito, mas ao mesmo tempo perdi um pouco aqui. E foi aí, agora 3 anos e meio, que a gente... Muita coisa aconteceu ali nesse meio do caminho, que eu sentia muita falta, né, de segurar a rédea, de ter esse controle Das crianças. Eles entrando na adolescência agora, Eles entrando né? na adolescência. Então a gente tem Juju com 10... Não. Juju vai fazer 10, fez 10 Fez agora. 10, Nossa, a mãe eu fui louca, no aniversário, né? eu lembro. Fez 10, Vitor faz 13 em outubro. Então, assim, pré-adolescência, que é uma fase que você não sabe. Que te pegou de Me surpresa. pegou totalmente surpresa. Vitor com namoradinho. Imagina, não estou preparada para isso. Tem que aprender essa nova fase deles. E, ao mesmo tempo, a fase da loja que eu estava me dedicada muito, né? Estava sobrecarregada, na verdade. E aí eu comecei a pensar, eu preciso delegar um pouco mais, eu preciso de uma ajuda lá e querer essa ajuda, porque até nisso a gente não quer, né? A gente quer controlar, né? A gente quer controlar. Eu faço direito, deixa que eu cuido. Exatamente. Até Ninguém faz na igual hora que eu. você tem um burnout. Ninguém faz como eu faço. Como eu faço. E aí eu falei, não, tá tudo bem, vai dar tudo certo. E aí a gente começou a cogitar essa ida pro Brasil, novamente, né? E um dos motivos, né, maiores, superiores, né, a família, a nossa prioridade é a nossa família, me fez repensar tudo isso. Me fez repensar e a gente chegou à conclusão que a gente já estava numa fase bacana, que a gente estava financeiramente tranquilos, que a gente poderia ir pro Brasil, minha loja continua, a empresa do Thiago continua. Seu closet hoje é maior do que o closet que você dormia na casa do seu irmão. Só que lá você coloca roupas. Muito maior. Quem cabe no closet? E os amigos Felipe, bêbados. você não vai dormir do lado de fora. Viu, Felipe? Você será muito bem-vindo no closet de Paula. E a gente repensou isso e falou, não, eu posso delegar, deixar uma pessoa tomando conta, a empresa do Thiago também tá tranquila, até porque ele tá aqui, a gente já viu em experiência que tá tudo bem se ele estiver aqui na Florida ou no Brasil, vai, né, tocar não muda igual, nada, não muda nada. E pensamos e chegamos à conclusão que a gente ia fazer essa experiência agora morando no Brasil. Ao caminho contrário, reverso, do que muitos fazem, a gente tomou a decisão de querer estar no Brasil perto da nossa família. E assim, a gente tá extremamente feliz. Animadíssimos, confortáveis, porque querendo ou não, o peso do financeiro pesa. E a gente tá tranquilo em questão a isso. Mas assim, a nossa prioridade... Então agora a gente já tá para um outro caminho. Cada um de tem ficar sua perto dos prioridade. seus pais, que estão envelhecendo. Exatamente. Eu acho Estão que, assim, novíssimos ainda, conheço, mas assim, né? O tempo passa, a gente nessa correria não... E essa correria é um dos motivos também, porque aqui a gente sabe como que é a vida daqui, né? A gente tem as oportunidades, a gente tem toda a modernidade, né, que nos traz, a facilidade de ter as coisas. De empreender. Ao mesmo tempo, você não tem tempo. Né? O tempo fica mais corrido, fica pouquinho.
A gente quase não vê um amigo ou outro, a não ser que você faça aquilo com muita força. Você tem que ali se acontecer policiar, né? demais. Tem que se policiar. A gente sabe que a vida aqui é muito corrida. É muito boa, mas muito corrida. Então a gente queria dar uma freadinha agora, dar uma aposentada. Viver os meninos um pouquinho. Essa nova fase que tá me E essa exigindo. decisão é definitiva de ir pro Brasil? Nada que é? definitivo. Nada definitivo. Ninguém é porque agarrado com nenhuma escolha. eu acho que a gente não é ave pra criar raiz em lugar nenhum. A gente tem que viver novas experiências. Isso é maravilhoso. Ter essa oportunidade de poder vivenciar isso. De ter essa oportunidade de poder. É um privilégio. É um privilégio, É um literalmente. Eu falo que a gente é privilegiado, é abençoado, real, assim, de poder querer. Porque eu também escuto muito isso. Ao mesmo tempo que eu escuto muita gente querendo vir pra cá, pra Flórida, eu escuto muita gente querendo ir também. E assim, eu vou ter que ficar vindo e voltando por conta da loja, né? Então, assim, não vai nem como sentir muita saudade de mim. Não chore. Não chore. Não Já tava chore. chorando no início do podcast. Que eu vou estar sempre aqui também. Se ano que vem, 2 anos, 5 anos, falar, ai, não, eu quero voltar, quero ficar ali um tempinho também, tá tudo certo, Voltaremos. sabe? Sua casa tá aqui, nossos sua loja negócios tá estão aqui, minha casa tá aqui, vai ficar tudo. E a gente tá vivendo essa nova experiência e vamos ver como é que vai ser. Eu acho assim, tudo é válido. Tudo é válido. Primeiro você vai contratar uma terapia. Fazer uma terapia é fundamental. Mas é mesmo. Literalmente. Eu acho amo, super eu válido. faço. Mas eu acho assim, se você tem essa vontade de empreender, né? Primeiro você tem que saber da área que você for trabalhar. Uma área que você goste, se identifique, por exemplo. Você tem que gostar do que você faz, porque aquilo ali é seu filho. Né? É seu filhinho ali. Você tem que ter esse propósito, né? Diário, de acordar e saber pra que você tá trabalhando. Não é só o dinheiro, né? Com certeza. É assim, qual que é a minha missão no dia de hoje? Exatamente. Então, assim, saber o que você quer é o primeiro passo. Saber em que você vai empreender. Mas também saber qual área, lugar, sua concorrência. Saber que produto você vai oferecer, que serviços que você vai oferecer. Você tem que ter um plano de negócio, você tem que saber o que você vai fazer, botar numa planilha, quanto que você acha que vai gastar para poder abrir aquilo. Então tem que quanto ter... tempo o seu business consegue sem você ter, né, lucro, Exatamente. enfim, quanto tempo você aguenta? Você tem que ter esses dados, você tem que ter isso numa planilha, estudadinho, não é, vou ali abrir e tá tudo certo, não. Então, assim, acho que esse é o primeiro passo, saber o que você vai fazer e botar na ponta do lápis tudo isso, né? Lugar, o que você vai fazer, o que você falou, quanto tempo você consegue se manter ali antes de tirar o lucro. Acho que tem que ter muita paciência. Muita paciência. Não desista, porque é um caminhar, né? É um bebezinho ali desenvolvendo. Então a gente tem paciência e ter essa determinação que vai dar certo e fazer dar certo. Regaçar as mangas. Você é capaz. Nós somos capazes. Se um chegou, você pode chegar. Exato. Sabe? E não deixar que o que falam sobre mulheres nesse poder, né? Nessa iniciativa, Jamais. te definir. Eu acho assim, é muito importante, por exemplo, a militância, né? Porque ela traz consciência de onde a gente está e de qual que é a realidade. Mas é preciso também que extrapole dali, né? Que que a sua militância seja, eu vou mudar a minha história para eu poder dar um exemplo e mostrar para minha filha, né, para minhas próximas gerações, que aquilo que falam sobre mulher no trabalho, aquilo que falam sobre mulheres empreendedoras, que a gente age na emoção, que a gente não vai ter tempo 100%, não é capaz de dedicar tempo ao trabalho, porque a gente tem funções em casa e tudo aquilo, que você mostre na prática que não é aquilo, né? A gente pode ser tudo que a gente querer ser. Nós podemos tudo. Nós somos capazes de tudo. A gente tem essa força que brota de nós, do além, né? Então isso é muito legal. Nós, mulheres. E assim, ver uma ajudando a outra também. Como isso é legal, interessante, maravilhoso. Demais. Ter esse apoio, essa rede de apoio real. Tive muito apoio dos outros franqueados. Eu não tinha medo de...
como que você fez isso? Se colocar vulnerável ali, né? Totalmente. E o mais tô com esse legal problema. é que elas me procuram hoje em dia pra eu dar dica, porque eu sou o baby da Flórida, que eu fui a última a abrir na nossa região, e eu já fui várias vezes premiadas por ser número 1 do ranking de alguma área nossa, que a gente tem várias áreas, né, de serviço, de produtos. Então, assim, já fui várias vezes. Quantas vezes elas vinham me perguntar o que você fez? Como você atingiu Como isso? você falou? Mas eu tive essa oportunidade, esse benefício de trabalhar nas duas áreas agora, né? Eu comecei na área de trás, eu sabia o que dava certo na área de trás, o que não dava, o que eu ia perder tempo ali, e aí eu fui e aprendi o da frente, de fazer um management lá da empresa, o que dava certo pra uma mim. gestão. E outra, o que dá certo pra mim, às vezes não dá certo pra você. Às vezes porque meu produto que eu trabalho não é o seu produto. Então eu tive essa vantagem também na pandemia de ser um serviço físico ali, né? Não era um online, uma roupa, por exemplo, que eu ia vender e a pessoa comprava online, não ia mais na minha loja. Ali a pessoa tinha que ir. Então, assim, o que dá certo pra você pode não dar certo pra mim, mas eu acho que em todas as áreas, o que você quiser fazer é super válido, ter um planejamento real, assim, sabe? Ter o pé no chão e determinação. Legal. Eu acho super válido. A última perguntinha que eu queria ter feito no meio. Quanto que custou uma franquia da European Wax Center? Você Mais quer ou falar? menos. Vamos lá, a galera vai querer saber. É uns $500 mil. $500 foi seu investimento. Isso não colocando todo o dinheiro mensal que eles Lógico. recebem, né? Porque ele tem todo o que eles recebem meu, Aham. os fees deles, né? Você compra a licença, já é um gasto, mas eu tô colocando num todo construção, produtos, Certo. treinamentos. A franquia em si, a licença da franquia, quanto é? 45 mil. 45 mil. Não sei agora, né? Mas quando eu comprei foi 45 mil. Legal, interessante. Obrigada, Paulinha! Imagina, obrigada a você, adorei! Tem uma pesquisa recente da Peterson Economics International. Eu sempre esqueço, eu sempre misturo os nomes dos institutos. Que ela fala assim, ó. E assim, é uma pesquisa assim, científica, com validação científica. Eles olharam mais de 22 mil empresas, né? No mundo inteiro, em mais de 90 países, e demonstraram que as empresas que têm pelo menos 30% de mulheres em cargo de liderança garantem uma margem de lucro adicional de 6%. Nossa, é muito. E não é correlation, é realmente... Deixando registrado também que a minha só trabalha mulheres. Pois é. Então, assim, eu acho que você é uma Somos grande... fodas. Eu acho que você é um grande exemplo vivo, assim, que eu tenho na minha vida. E é por isso que eu quis te trazer aqui hoje, que demonstra que a menina que dormia no closet hoje é uma empresária de sucesso. Não, mas ué, gente, no closet, irmão, isso que a gente tá falando, nem elas, né? Não, isso que a gente contou muitos perrengues aqui, né? Muitos perrengues. A gente quer falar do sucesso, o que dá certo, pra inspirar outras pessoas, que perrengue todo mundo passa, problemas todo mundo tem. Eu não quero enfatizar muito isso, é só pra dar uma descontraída também, mas faz parte, né, de tudo, mas assim... trazer mais, assim, o que deu certo, aonde podemos chegar. Onde podemos chegar. É o nosso objetivo. Hoje meu objetivo mudou agora. Vamos pro Brasil, vamos ver o que vai acontecer. Mas isso é legal, né? Mas assim, alguém que veio, né, com 17 anos para os Estados Unidos, sem muito objetivo e tudo mais, e aí que se encontra em algumas dificuldades e fala, não, peraí. Eu quero ser a mulher ali do Lexus, né? Eu quero... E é muito inspirador ver a sua história, não só de sucesso profissional, não só financeiro, mas também a sua família, o quanto vocês são unidos, o quanto vocês são conectados, as crianças lindas que você criou, que por mais que você ali dentro, né, no seu mundo, você esteja encontrando desafios, eu tenho certeza que você é muito capaz
de enfrentá-los e realmente dar a volta, porque aos nossos olhos, pelo menos, as crianças são incríveis. Você criou duas tchutchuquinhos. Sou né? suspeita. E eu espero que você volte, né, Isa? Esperamos que você volte. Volto que pra aqui contar seja o seu lugar. novas experiências, desbravando novas experiências. Vai ser legal. É isso aí. Galera, esse foi o terceiro CâmbioCast, onde a gente conta a história de brasileiros nos Estados Unidos ou que tem alguma conexão com esse país maravilhoso em que a gente vive. Aqui, não que o Brasil não seja maravilhoso, mas assim, conexão Brasil-Estados Unidos é por isso que a gente é apaixonado e são essas histórias que a gente quer contar aqui. Vejo vocês no próximo CâmbioCast número 4.